Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar sobre um dos meios de comunicação mais tradicionais do mundo. Hoje nós iremos falar do rádio, né? Que mesmo diante da internet, inteligência artificial, aplicativos de músicas, ainda vem sendo a companhia, né? E a escolha de muitas pessoas no mundo inteiro. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do podcast Em Foco, né? Um radialista bastante renomado aqui na nossa cidade, um profissional competentíssimo que veio se destacando aqui em Campo Maior, é proprietário de uma das emissoras de maior credibilidade de Campo Maior e região, que inclusive está celebrando 3 anos de existência aqui em Campo Maior, levando comunicação de qualidade, entretenimento, informação, né, com muito respeito a toda a população de Campo Maior. Né, estamos convidando você a assistir a nossa entrevista de hoje, conhecer a trajetória do Girleudo Silva, como surgiu a sua paixão pela comunicação, como que ele faz para manter uma emissora de rádio em uma cidade pequena no interior do estado. Girleudo Silva, meu querido amigo do rádio, seja muito bem-vindo ao podcast Em Foco. Francis, gratidão pelo convite, alegria estar hoje aqui no podcast Em Foco. Agradecer aqui ao Wesley. Quero mandar o nosso abraço também ao Gabriel Vitor, que é nosso parceiro de FM Cidade Campo Maior. E é a nossa primeira participação em um podcast, né? Nós estamos no broadcast e no podcast agora aqui, que é esse espaço para a gente ficar mais à vontade, é um dos diferenciais. E a gente falar de rádio é sempre motivo de alegria, porque esse objeto, numa perspectiva histórica, como estudante da Universidade Estadual do Piauí, que escolhemos para pesquisar esse assunto como algo que a gente gosta de levar para a nossa vida profissional, nos enche de alegria. Sempre que a gente fala sobre rádio, sobre pesquisa com relação à rádio, sobre produzir rádio, sobre entregar conteúdo pelo rádio, falar sobre o rádio é sempre bom porque é uma oportunidade de a gente valorizar. E no momento especial que a gente pode falar da FM Cidade, que é um sonho nosso. Claro que ao longo aí do podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a FM Cidade. É motivo de mais alegria ainda. E reencontrá-la aqui, né, Francis? Muito que obrigada. é radialista, aliás, das boas, comunicadora de primeira categoria, com quem a gente teve a alegria de compartilhar muitos dias na nossa jornada profissional aí no rádio de Campo Maior. Estúdio, né, Girleudo? Aí o mesmo estúdio. Girleudo, toda grande história tem um começo. E a gente, nossos companheiros aqui, quem está do outro lado aí, gostaríamos de saber como foi que começou, como surgiu a sua paixão pela comunicação, Girleudo. Conte um pouco da sua história. Então, eu acho que em algum momento das nossas vidas, a gente desperta para algumas coisas, né? Uhum. Eu fui criado por meus avós, né? Então, são meus pais, avós, que já não estão mais nesse plano, né? Meu pai, avô Gonçalo, e minha avó Felisbela. E o meu avô tinha uma rotina de acordar 4 da manhã e a primeira coisa que ele fazia era ligar o rádio. Imagina, para ouvir as emissoras AM, né, que faziam uma cobertura praticamente nacional. Daí eu acordava junto com ele, manhã cedinho, ouvindo aqueles programas, e aquilo me despertava a curiosidade, né? Gostava muito daquelas programações da madrugada do rádio. E isso nós morávamos na zona rural de Campo Maior, que depois passou a ser zona rural de Sigifredo Pacheco. Tive a oportunidade de mudar para Boqueirão com o falecimento do meu avô. Fui morar com a minha avó lá em Boqueirão do Piauí, onde nós temos também familiares. E aí surgiram as primeiras rádios que não tinham autorização de funcionamento ali por volta de 1998, mas que importantes veículos, naquele período que a gente não tinha a força que tem a internet hoje, rádio era um negócio extraordinário, espetacular, mágico, que para mim continua da mesma forma. E aí surgiu a oportunidade, um concurso para um programa infantil, para um apresentador de programa infantil, e nós entramos no rádio através dessa disputa lá. Conseguimos lá o primeiro lugar e fomos para o quadro da emissora, e daí começou isso em 1998 na rádio Cidade Alerta, lá em Boqueirão do Piauí, que pertencia a um amigo nosso, Antônio Silva, que foi vereador, é pai do Tenente Coronel Etevaldo Silva, né? E a gente escreveu lá aquela história.
E agora, lá em Boqueirão do Piauí, a gente está tendo a oportunidade de dar novamente a nossa parcela de contribuição, porque a gente acabou de conseguir a autorização para uma rádio lá em Boqueirão do Piauí também. Então foi nesse momento que você percebeu que tinha vocação para o rádio, a partir de ouvir o seu avô, você queria estar lá dentro do rádio, porque comigo era assim, eu ouvia o rádio, eu não queria só apenas ouvir, será como é que é estar lá dentro? Eu também queria estar lá. Talvez não tenha descobrido nesse instante a vocação especificamente, mas a curiosidade, a vontade de estar naquele meio, ele foi despertado ali, né? E quando teve a oportunidade, lá em Boqueirão, eu não pensei duas vezes, né? E assim, eu te confesso que se hoje eu fosse ser o meu diretor lá em 1998, talvez eu não me deixasse no ar por muito tempo, né? Porque lá no início para todo mundo é difícil, Com certeza. né? Por mais talentoso que seja o sujeito, é difícil, né? E assim, eu tenho uma memória, quando desse assunto profissional principalmente, das barberagens que já cometi do rádio, eu guardo muitas coisas aqui na lembrança e disse, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que me deixaram lá depois disso? Né? Mas foi muito importante, acho que chegamos em 2026 hoje, em uma nova realidade, e todas essas falhas que nós cometemos ao longo da nossa trajetória serviu para a gente chegar aqui e todo dia a gente aprende mais um pouquinho. Todo dia estar hoje aqui é um aprendizado, porque, como eu disse, é a primeira vez que falo no podcast, né? Que tem essa similaridade com o rádio, né? Você percebe que alguns elementos aqui fazem referência ao rádio, mostrando, e aí isso aqui deve ser um assunto que vai permear a nossa conversa, como o nosso rádio é importante. O podcast usa elementos do rádio, né? E não é à toa que se usa elementos do rádio em um ambiente que reproduz conteúdo pela internet. Gileudo, durante essa sua caminhada, quais foram os seus maiores aprendizados e quem foram as pessoas que mais contribuíram para a sua formação? Bem, com relação à formação, a gente pode... Tem a formação do dia a dia, aquela da labuta mesmo, né? Eu acho que eu profissionalmente, eu não tenho uma única referência, né? Ó, o Gileudo pegou referência, eu fui escutando gente, né? Escutando pessoas e fui pegando o que eu achava interessante de um, interessante de outro, e fui moldando o que eu queria para o rádio, né? Isso na labuta, do dia a dia mesmo, na prática, né? Na formação acadêmica, até há pouco tempo eu não tinha uma formação para o rádio. E aí a minha esposa, Fernanda Machado, foi que pegou-me pela mão certa vez lá na capital, porque eu já conheci uma escola de rádio e TV lá em Teresina, aliás, muito bem conceituada para o mundo, que é a Escola com Rádio do Brasil, do professor Iraildon. E eu sempre falava da Escola com Rádio, e ela me dizia o seguinte, vai fazer. Aí um dia a gente estava lá em Teresina, no centro, ali, onde é que fica com rádio? Vamos passar na com rádio. Pegou na minha mão e fez eu fazer a matrícula na escola. A gente fez o curso naquele tempo 100% presencial, que dá acesso a DRT de rádio e televisão. É um curso de comunicação social, é um curso técnico, né? Diferente, claro, da faculdade, que você passa por toda a questão teórica, você vai muito na prática, né? Então nós temos formação superior em outra área, mas curso técnico de comunicação, rádio e televisão. Então, para a formação profissional, técnica, a Fernanda ela foi a pessoa que pegou minha mão e disse, vamos fazer, porque a gente tem que passar por esse filtro aqui da escola. Tá certo. Acho que ela fez essa diferença e faz diferença, né, na minha vida todos os dias. Gileudo, qual foi o momento, se existe, né, o momento mais difícil da sua trajetória que fez você quase pensar em desistir? Olha, nós estamos no rádio há mais de 20 anos, certo? Mais de 20 anos que a gente faz rádio. E nós tínhamos um desafio muito grande há alguns anos aqui em Campo Maior, que era a ausência de emissoras legalizadas. Eu, no meu trabalho na Universidade Estadual do Piauí, pesquisei a instalação e a consolidação da história do rádio em Campo Maior. E a gente colocou ali, nessa pesquisa, inclusive, uma década de silêncio radiofônico, né? Pode ser meio contraditório, porque radiofonia tem tudo a ver com barulho, com transmissão, mas estrategicamente nós denominamos de silêncio radiofônico. Foi década de 90 em Campo Maior, né? Porque existia uma rádio autorizada, que era a antiga Rádio Herói de Unipapo, aí mas estava fora do ar. Então, os profissionais, e a própria Verdes Campos também FM passou uma temporada também sem operar. E os profissionais do rádio tiveram que buscar outras alternativas. E aí, ali já no final da década de 90, apareceram as rádios livres, para alguns centros essa terminologia, para a gente aqui, rádios comunitárias que não tinham autorização. E aí nós adentramos no rádio comunitário, naquele período, sem autorização.
de funcionamento, e um dos momentos muito difíceis da minha vida foi quando a Polícia Federal chegou em uma dessas emissoras, propriedade do meu colega Arnaldo Ribeiro, e eu fui levado para a cadeia como bandido, fui preso, detido. Sério? Passei uma tarde toda na Polícia Federal, depois tive que pagar fiança para sair, e esse processo ele tramitou por muito tempo, né? E é um processo delicado porque é com a Justiça Federal, é legislação federal, é Procuradoria Federal, né? Então, bem difícil de você se livrar desses processos, né? Exatamente. Então, essa é uma página bem triste, profissionalmente falando. Mas superamos, né? Hoje, se alguém falar, Gileu, tem uma rádio não autorizada naquela esquina, vamos lá e passo pela outra, passo por longe. Eu não quero mais assunto, não quero assunto, não. Não, é sério, a coisa é tão séria. Aqui em Juazeiro, o prefeito, Antônio Veríssimo, que é nosso colega, ele teve seus direitos políticos cassados por causa de uma rádio não autorizada que estava operando lá. E aí sobrou para ele, né, como sendo o dono da emissora, e ele passou muito tempo sem poder se candidatar a nada, né? Porque realmente a legislação é muito séria. Tá certo. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui para você que está assistindo o nosso podcast. Lembrando que a Ótica Matos está com preços imperdíveis, promoções incríveis. Claro, o ano todo a Ótica Matos está sempre inovando, trazendo as melhores armações, trazendo qualidade sempre para você que quer enxergar a vida, né, que quer enxergar o mundo de outra forma, claro, com óculos de qualidade. A dica que eu dou para você é a Ótica Matos. Além de óculos de graus, você encontra uma variedade de óculos esportivos para você enfrentar esse sol com sua visão protegida, tá certo? Ótica Matos, além de óculos esportes, óculos de graus, você encontra também uma variedade também em óculos de corrida, relógios e muito mais. A Ótica Matos está sempre presente na sua vida em todos os momentos. É uma ótima pedida também para presentear, tá? Precisou de um presente de aniversário, pensa em Ótica Matos. Todo mundo gostaria de ganhar um óculos, um relógio, né, de presente, tá bom? A Ótica Matos está localizada na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoc, e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina. E para você que é de outra cidade, temos unidades em Boqueirão do Piauí, Altos, Piripiri e também José de Freitas. Siga no Instagram, @OticaMatosOficial, para você acompanhar todas as novidades, lançamentos e também promoções, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E por aqui a gente segue o podcast em Foco deste sábado. Estamos contando um pouco da história, da trajetória do nosso convidado especial de hoje, Girleudo Silva, proprietário e diretor-geral da FM Cidade, aqui de Campo Maior, que celebra 3 anos, né, de atuação aqui na nossa cidade, levando o conteúdo de qualidade, entretenimento, informação com compromisso, né, e prestação de serviço para toda a população. Você que está nos assistindo, ligou a sua tela agora, volta aqui na linhazinha vermelha, assista do início, compartilhe o nosso conteúdo, deixe um comentário aqui para o nosso querido Girleudo Silva. Você que está nos assistindo, muita gente certamente conhece o Girleudo por voz, né? Muitos também conhecem. A rádio de vocês transmite a live. Gente tem a transmissão pelo YouTube Noticiário, o né? Jornal o também, Jornal do né? Meio-Dia e o Jornal da Manhã. Muitos vovôs e vovós do interior assistem, ouvem o jornal, mas às vezes não têm a oportunidade de ver, né? De conhecer o Girleudo. Mas quem estiver perto com o celular, mostra, o Girleudo é esse aqui. Estamos aqui falando um pouco sobre a trajetória do Girleudo no rádio, como surgiu a sua paixão pela comunicação, que é uma curiosidade de muita gente que convive, né, diariamente com a voz, com o profissional do Girleudo. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo e agora a gente vai falar sobre a sua rádio, Girleudo, né? Estamos agora comemorando 3 anos de Rádio Cidade aqui em Campo Maior. Como que nasceu esse projeto? Como que você despertou o interesse? Acredito que o sonho já é antigo, né? Mas como que despertou o interesse de fundar uma rádio aqui na nossa cidade? Bem, a rádio vai fazer agora dia 8 de agosto, né? De hoje a 7 dias, né? Vai completar os seus 3 anos de funcionamento, né? Mas a ideia da rádio, ela realmente pode colocar 3 mais 5 anos de tramitação, então tem 8 anos aí. E aí, fora esses 8 anos, a idealização, a vontade, ela já vinha de muito tempo, né? Desde quando a gente percebeu da necessidade de fazer rádio da nossa forma. E rádio não é feito apenas com um sujeito à frente, mas a várias mãos. E ao longo dessa nossa passagem por diversas emissoras aqui de Campo Maior, já tivemos também lá na capital do estado,
a gente sempre quis imprimir sempre a nossa marca. Fazer algumas coisas diferentes, né? Claro, todos os veículos que eu passei foram importantes na nossa trajetória, mas a gente sempre quis imprimir ali uma coisa que fosse nossa, né? E a gente, como do meio, o sujeito que estava vendo aí como é que a coisa funcionava, a gente buscou os caminhos legais para fazer isso, né? Tinha uma coisa que eu não me contentava quanto às emissoras de rádio, principalmente da categoria que nós estamos, que é rádio comunitária, porque eu sempre soube que existia uma legislação, que existiam os caminhos legais para se buscar, e eu comecei a buscar, a entender como é que as pessoas não conseguiam em Campo Maior. Se alimentou durante muito tempo a ideia de que só conseguia a tramitação de colocar a rádio se tivesse um padrinho político. E eu, não, mas há aqui a legislação, está aqui a lei de 1998, está aqui a regulação da lei, que foi pelo presidente Fernando Henrique, né? Tem aqui todos os decretos, como é que não consegue? E aí eu fui ver que a galera fazia, ó, com todo respeito, todo mundo deu a sua parcela de contribuição, os erros dos outros. Fazia um terror, né? Os erros no processo de autorização, tem vários pedidos de outorga lá. Eu pesquiso com frequência. E eu fui ver que, e essas falhas dos outros, eu pesquisei e foi fundamental para eu não cometê-las. Durante o processo, demorou, mas a gente, 5 anos de tramitação, a gente conseguiu a aprovação sem ter que refazer nenhum documento, né? Então, alimentamos o sonho durante muito tempo. Inclusive na temporada que a gente estava trabalhando na Rádio Meio Norte FM, emissora, casa pela qual a gente tem muita gratidão. A história que a gente viveu lá foi 13 anos, né? Foi a emissora que eu passei o maior tempo, foi na Meio Norte. Nós instalamos aqui os primeiros equipamentos da Meio Norte, ainda lá no prédio da Verdes Campos, com o Rodolfo sendo o primeiro diretor. Nós religamos a energia lá do prédio para a rádio funcionar no seu primeiro arrendamento. E aí, mas desde sempre eu tinha essa ideia, a gente vai conseguir colocar um dia a nossa rádio em funcionamento para a gente imprimir a nossa marca, né? E aí a gente conseguiu há 3 anos essa autorização. Te confesso que foi motivo de muita alegria. E agora estamos comemorando os 3 anos aí no ar, prestando serviço à nossa comunidade. Eu sei que tem possivelmente questionamentos acerca de como deve funcionar o rádio, o que a gente entende de conteúdo, mas já colocando, o rádio é prestação de serviço à comunidade, é relação com as pessoas. Não existe rádio fora disso. Pode até existir um projeto unicamente pessoal, mas para ser útil à comunidade só vai se for ao lado do povo, realmente. Gileude, quando a sua rádio iniciou, qual era o seu maior sonho e também qual era o seu maior medo? Eu vou usar o termo medo, você não tinha, para te falar a verdade, não tinha um grande medo não, né? Que bom. Não tinha um grande medo, te falar a verdade, não tinha um grande medo. Não vou procurar aqui um ponto específico para dizer, tinha esse grande medo. Não tinha, porque eu só tinha alegria, não tinha espaço para o medo, né? Certo. Eu entendia que eu tinha que encontrar os parceiros para a rádio funcionar. Uhum. Então, não era nem medo. Era uma coisa que eu tinha que focar ali inicialmente, mas era em buscar os parceiros, porque vem o aluguel, vem os impostos, vem os nossos compromissos diários, tem manutenção, aquisição de equipamentos, porque rádio, a manutenção é contínua, né? Rádio é bonito, é bacana de se fazer, né? É importante e muito caro. Rádio é caro, um veículo caro de se fazer, né? Mas a gente conseguiu ali, logo nos primeiros meses, passar por essa barreira de termos os parceiros suficientes para funcionar a coisa, né? Para funcionar. Nesse campo de parceiros é interessante que nós conseguimos parcerias que foram fundamentais para a gente colocar a rádio no ar antes mesmo da rádio estar no ar. Tem empresas de Campo Maior, eu não vou dar nomes aqui, mas pelo menos umas 4 empresas, elas acreditaram. Eu cheguei lá, antes dela funcionar, né? Em algumas eu cheguei só com a proposta verbal, em outras eu cheguei a apresentar a documentação. E teve empresa que me antecipou contrato aí de 1 ano, de uma vez só à vista, sem a rádio estar no ar, para eu poder montar. Mas quem me deu essa ideia está aqui nessa sala. O Wesley Paz, a gente conversando sobre isso há algum tempo. Ele disse, mas por que tu não faz dessa forma? E eu digo, vou fazer. E deu certo, né? Deu certo. A gente conseguiu um recurso antecipado. Então passei aí 1 ano divulgando empresas. E depois de 1 ano é que eu voltei lá e dizer, olha, aquele nosso acordo concluiu, agora a gente vai pegar novamente o apoio, vamos renovar, e todas renovaram com a gente, continuam com a gente. Tá certo. E hoje, olhando para trás, o que mais surpreendeu você nesses 3 anos de Rádio Cidade? A força do rádio. É um negócio incrível. Porque o que a gente fala na rádio, no programa, repercute na cidade, né? Uhum. Porque nós estamos num momento muito, muito bacana
e desafiador, as coisas mudam todo dia, né? Mas a força do rádio é um negócio incrível. Francis, em toda a grade da rádio, eu vou colocar aqui, não vou colocar exatamente o meu horário, para não dizer que eu estou puxando para o meu lado. Vou colocar aqui o horário do Mário Júnior, por exemplo, que é o Manhã da Cidade. Em 1 hora de programa, de interação, que a gente provoca o ouvinte, sorteia ali algo, a gente chega perto, às vezes supera, não dá tempo para atender, mas a gente passa dos 80, chega a praticamente 100 participações de ouvinte, mandando áudios ao vivo, né? Isso que a gente consegue em 1 hora ali, né? E esse pessoal não está escutando pelo Instagram, porque a gente não faz live pelo Instagram, não está pelo Facebook, não está pelo YouTube, que são canais importantes. Nós temos também essas páginas muito fortes. Mas são pessoas que estão ouvindo pelo rádio. E não nesse intervalo de 1 hora, que ele coloca todo dia 1 hora de promoção para falar com o ouvinte, a gente só não atende mais o ouvinte porque não dá tempo. A gente tem que encerrar. Desculpa, a gente não vai conseguir atender todo mundo. A força do rádio é muito grande, né? Continua muito forte. O que me surpreende todo dia é a força do rádio, né? E a gente consegue fazer muita coisa pelo rádio que me causa surpresas, agradáveis inclusive, né? Ajudar pessoas. A gente já fez campanhas lá, emocionantes, da pessoa chegar pedindo um valor para comprar um remédio, a gente conseguir numa campanha 10 vezes que a pessoa precisava, né? Isso é muito incrível, muito incrível. Verdade. Gisleudo, existe alguma história marcante ou emocionante vivida pela rádio que nunca saiu da sua mente? Existem várias, né? Existem várias. Tem uma que vai custar sair da minha mente, da instalação da rádio, daquele momento com a minha esposa, com as pessoas que ajudaram. Ali foi um momento muito importante. Agora tem uma situação que a gente se envolveu muito. Foi uma campanha que a gente fez para ajudar, arrecadar recursos para a esposa de um colega nosso que estava doente. Uma doença muito grave. E aí a gente, desde o início, se envolveu muito nessa campanha. E a gente tinha a esperança de que ela iria melhorar, a gente conseguia divulgar o Pix, ele conseguia recursos. E ele sempre muito grato e colocava a rádio como um suporte ali, uma parceria. E no dia que ele passou alguns dias sem fazer contato para divulgar essa campanha, e no dia que ele ligou para comunicar, para agradecer a rádio, né? Eu achei que ele ia agradecer para ligar e agradecer porque a esposa tinha recuperado, estava numa fase, e aí ele ligou para dizer que a esposa dele morreu. Foi triste. Triste, né? Gisleudo, uma rádio funciona praticamente todos os dias do ano. Quais são os maiores desafios que o público normalmente não imagina que existam nos bastidores de uma emissora? Aí são muitos. O Gabriel está aqui, né, operando ali o vídeo também do podcast. São muitos desafios, Francis. Desde de um cabo que a gente tem que ter bem feito, né? Para não, numa oscilação de energia, ele não apresentar um ruído. Sim. Né? O desafio, né, de convencer a equipe, graças a Deus nossa equipe é muito boa, mas de todos os dias repassar para a equipe a nossa ideia de rádio, para a gente não fugir do padrão. O desafio de conseguir um patrocinador novo todo dia. Sim. A gente tem uma meta, porque eu tenho que fazer uma venda no rádio, né? Certo. Então, os desafios são muitos, né? Muitos mesmo. O desafio de ter que, todo dia, produzir alguma coisa relevante, tá? Vamos produzir um jornal, mas o que eu vou falar de interessante para a comunidade? Eu vou ler aqui as notícias dos portais parceiros, o Campo Maior Foco, por exemplo, nos ajuda muito, né? com o seu conteúdo. É uma fonte que a gente busca, mas nós damos prioridade ao que a nossa equipe vai lá produzir, né? E esse conteúdo que a gente produziu, ele é importante para a comunidade, vai fazer a diferença, ou a gente vai só cumprir tabela, né? Porque há programas que a gente termina e diz, poxa, o que foi que eu fiz do programa? Embora a gente tenha ali uma inicial de ser muito boa, né? A repercussão, muita gente participou, porque a gente fez ali uma brincadeira, uma promoção, uma coisa, né? Isso ajuda muito o rádio e todos os veículos. Mas no final do programa você diz, sim, o que eu fiz mesmo no programa de hoje de relevante? Né? Fazendo alta avaliação. Então, talvez um dos desafios seja todo dia ter algo interessante para mostrar para a comunidade, até para você manter esses índices, fidelizar mais e atrair novos espectadores. Exatamente. Acho que é um dos desafios diários, é produzir mesmo o rádio, fazer conteúdo para o rádio. Manter a constância, né, Manter, todo dia, o rádio jornalismo diário, em 2 edições. A nossa maior parte do conteúdo é o factual, é o que aconteceu ali, é o repórter no campo, né? E aí
Tem a questão da superficialidade das abordagens, que é um negócio que me deixa angustiado, mas muitas vezes a gente tenta e não consegue trazer um tema de maior relevância com profundidade pela correria do dia, porque eu termino um programa, já tenho que pensar no outro, porque eu tenho que atender um cliente, porque eu tenho que resolver uma questão técnica, porque, enfim, por uma série de porquês. Então é muito desafiador fazer rádio, porque a máquina está ligada 24 horas. 24 horas a máquina está ligada, você tem que cuidar dela. Tá certo. Gileudo, durante muitos anos ouvimos falar que o rádio vai acabar. Depois veio a televisão, veio a internet, o YouTube, os podcasts e o rádio, né, continua ainda vivo, continua forte, presente na vida das pessoas. Por que o rádio sobreviveu a todas essas mudanças? Porque rádio é gente. Tá doido? Rádio é gente, como assim? Rádio são pessoas. Qual é a essência do rádio? É a conversa, é a fala, é o sentir, é o contato, né? É entender as pessoas. Você é radialista, Fran, você sabe que as pessoas ligam para o rádio para contar as suas histórias. Isso. Né? E as pessoas colocam o radialista muitas vezes como psicólogo para contar as suas histórias. Colocam o radialista como advogado para defender os seus interesses. Colocam o radialista como juízes para sentenciar algo. Né, como polícia para perseguir criminosos. Isso. E nós não somos nada disso. Nós somos só mais um da sociedade que está usando um canal que é da comunidade. A outorga é da comunidade, é do governo federal. A outorga é do governo federal porque deve interessar a comunidade. Independentemente de ser uma rádio comercial, uma grande rede, de ser uma rádio educativa, que são categorias diferentes, de ser uma rádio comunitária, a outorga não é do empresário. A outorga não é da entidade, é do governo federal. Se você cometer algum deslize, o governo federal toma de volta o canal, né? E você tem que prestar serviços à comunidade. Então, o rádio não será, não vai acabar, né? Eu fico bem chateado quando escuto essas coisas, né? Mas tento conversar, inclusive com colegas de rádio, sobre a nossa diferença. E radialista que fala mal do rádio, eu desconfio, né? Não é um bom sujeito. O radialista que fala mal do rádio não é um bom sujeito. Mas o rádio vai acabar, sim. Como toda empresa, qualquer segmento. Algumas emissoras vão acabar. Como ao longo das décadas, o rádio completou agora em 2022 100 anos, é centenário. A primeira transmissão de rádio oficial foi em 1922, no Rio de Janeiro, né? E de lá para cá o rádio vem se reinventando. E não acaba, porque tem as características que diz. O rádio meio em si. O que vai acabar são empresas que vão falir, outras que são consagradas e que vão continuar, né? Pela questão de gerência mesmo, né? E de perceber o cenário. Você tá vivendo as questões da inteligência artificial. Então, o bom empreendedor da radiodifusão, ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, né? O rádio hoje tem que ser multiplataforma. Já se discute um conceito de rádio híbrido, do rádio 3.0, né? Não dá para ser só o rádio FM e nem dá para ser só o rádio FM que está na internet. A convergência dessas tecnologias, elas estão indo para formar um novo rádio, né? O que seria esse rádio híbrido? Agora eu tenho curiosidade. O rádio híbrido, nós temos o rádio FM, que vai continuar muito tempo com as suas torres transmitindo sinais, e nós temos o rádio na internet. É você juntar essas duas tecnologias. Suponhamos, o Wesley sai aqui de Campo Maior, no seu carro, é um exemplo mais prático disso, e vai a Teresina ouvindo a 87.9. Quando chegar perto de Altos, possivelmente o sinal da 87.9 começa a falhar. O Wesley necessariamente não vai precisar ir lá na central multimídia do carro para escolher, buscar a FM Cidade. A central multimídia dele vai entender que ele estava ouvindo a FM Cidade de Campo Maior e vai abrir os aplicativos. Estão sendo desenvolvidas tecnologias aplicativos para trabalharem nesse conceito de rádio híbrido, né? Então, a rádio não vai desligar. Você vai para Parnaíba ouvindo a FM Cidade, chegar ali perto de Cocal de Telha, a FM Cidade não vai tocar no seu rádio, mas os carros vão estar preparados, estão sendo preparados para isso com tecnologia, para saiu do FM, conectou na rádio e na internet. Você não vai sentir, tá? Então, você vai ver alguma coisa no visor do seu, da sua central de mídia, mas vai continuar tocando com a qualidade que o streaming de áudio permite hoje. É basicamente nesse sentido. Estou colocando algo bem superficial, porque existem várias possibilidades, né?
dentro desse universo do rádio 3.0, que na verdade eu estou pesquisando, estamos buscando. E digo, é isso que a gente tem que fazer, quem está no rádio, não só nós, mas todo mundo das rádios, é entender o que está acontecendo. E aí quem não buscar esses canais vai falir mesmo, vai quebrar. Tá certo. Gileudo, hoje praticamente toda rádio está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em aplicativos de músicas. Como foi essa adaptação? Ah, tá acontecendo ainda. Tá acontecendo. Não vou conjugar no passado esse verbo, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo a adaptação ainda. No gerúndio, tá acontecendo. Porque assim, eu me considero um radialista, Francis, dos tradicionais, né? Sim. Não vou dizer velha guarda, né? Mas de alguém que já está aí há mais de 25, sei lá, 26 anos no rádio. E eu relutei. Confesso que quando começaram a fazer transmissões em áudio e vídeo pelo rádio, do rádio para as redes, eu guardava aquela concepção de, não, o mistério, o segredo, o mágico é você não se mostrar, porque aí as pessoas têm interesse por você. Eu levei esse conceito, que era algo que muita gente compartilhava no meio. Não, a gente não vai aparecer porque o rádio tem essas características. Mas eu estou sendo todos os dias convencido o contrário disso, né? A gente precisa aparecer, inclusive para vender. Sim. Para vender o processo de venda. Quando eu estou falando aqui no Enfoco, eu estou falando para centenas de pessoas, milhares de pessoas, e entre elas anunciantes que estão sabendo agora da Rádio FM Cidade. Da forma como eu estou falando sobre o rádio, a importância da nossa emissora, de certa forma eu estou vendendo aqui o nosso. Né? Então, a gente tem que aparecer, o rádio tem que aparecer. E mais do que isso, aparecer com qualidade, né? Porque não é só aparecer, porque se não aparecer com qualidade, depõe contra. Depõe contra, e aí não é legal. Gileudo, desses 3 anos de FM Cidade, você nota alguma diferença dos ouvintes de hoje e dos de 3 anos atrás? Continua com o mesmo público? Não, o público ele é o mesmo público, né? Agora, é um público heterogêneo e o rádio é incrível, porque quem ouve rádio são só os idosos. Não, tem crianças lá que ligam, são carinhosas com a gente, que mandam mensagem, que participam das promoções. Então, são todas as faixas etárias. Então, nesse recorte de 3 anos, não dá para eu mensurar uma diferença do público, né? É claro que a gente percebe que cada vez mais as pessoas querem conteúdos objetivos, né? Esse comportamento a gente tem que se enquadrar nele, né? E o desafio é entregar ali uma qualidade em menor tempo, né? Quando eu vou produzir um conteúdo só para o rádio, eu tenho que pensar de uma forma, para a rede é outra forma, porque são públicos diferentes. Quem está na rede recebe de um jeito, com uma linguagem, quem está no rádio a linguagem é outra. Mas não dá para dizer, em recorte de 3 anos houve essa diferença de público, não. Apenas o comportamento, né, dos ouvintes. Inclusive a forma de consumir. Sim. A forma de consumir para mim é a mesma, porque eu acompanho os nossos dados do online, né? No Radiosnet a gente mantém uma constância, né? A gente cresceu muito no Instagram, né? Ou seja, tem muita gente, talvez uma diferença, muita gente passou a consumir o nosso conteúdo, né? Mas aí somos uma página no Instagram, talvez seja só, não estou falando por todos que consomem rádio, que tem o conteúdo no Instagram, mas pela nossa página. A gente cresceu muito, né? Tá aí uma diferença, né? Muito do nosso conteúdo passou a ser consumido em maior volume pelo Instagram. Certo. Da rádio. E como conquistar a atenção de alguém que recebe centenas de notificações por dia? Aí tem que ser na base da relevância do conteúdo. Mais uma vez, eu vou continuar insistindo nisso, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente confunde relevância com sensacionalismo. Colocar aqui uma matéria só para o título, a escalada só para chamar a atenção, e lá no meio não entrega nada do que disse esse texto. Eu já vi gente fazendo isso, é muito perigoso, né? Porque você cai no descrédito depois, né? Eu vou colocar aqui na escalada do jornal, entre as minhas 6 manchetes, algo para impactar, e lá no meio eu não vou entregar isso. Lá você vai cair no discreto, porque as pessoas são atentas, né? Então é isso. Tem que ter algo relevante, você conhecer o seu público e conseguir entregar algo que interessa ali. Por isso que o noticiário, e eu acho que por isso que na nossa região principalmente, o noticiário policial é o que ocupa o maior espaço no rádio, né? Porque é o que prende a audiência. Então, produzir um conteúdo que as pessoas queiram ver, mas não é só isso. Você tem aquela questão da sua responsabilidade social com o que você está fazendo, mesclar ali o policial, que também é importante, com uma pauta de repente cultural, com algo social, dosar esse conteúdo, né? Porque quando eu vou divulgar aqui vou divulgar aqui um curso do IFP, né?
esse assunto é importante, mas não prende o ouvinte quando eu digo que alguém caiu de moto bem aqui na BR-343 e eu vou já falar sobre o assunto. Então eu coloco essa questão do acidente, mas eu tenho que em seguida falar de alguma coisa mais importante para a comunidade. Não que a gente não possa usar o acidente para conscientizar as pessoas de que dirija com cuidado, olha a velocidade, veja a sinalização, use o capacete, né? Então, quando eu faço isso, quando eu pós-notícia de um acidente, eu coloco essas questões para educar, para conscientizar, o rádio mais uma vez cumpre a sua função social. Tá certo. Falando do rádio, vamos também falar de promoção, claro, porque a gente gosta de ouvir o que é bom, além de ouvir, né, entrevistas boas, a gente sempre traz aqui no podcast conversas boas, pessoas que têm histórias inspiradoras. E claro, a gente também traz oferta para você, que é nosso cliente, que ouve o podcast também sabe que a gente traz novidades. E toda semana, falando de novidade, o Mix Boi Gordo Atacarejo traz ofertas imperdíveis para você. Mix Boi Gordo está comemorando 6 anos de aniversário e, claro, você, cliente, é quem ganha o presente. Para esta semana, as ofertas estão imperdíveis no setor de frutas, no setor de açougue, no setor de cereais, bebidas e muito mais. Não perca a oportunidade de abastecer sua geladeira e a sua despensa, enchendo o carrinho e pagando aquele precinho que você, dona de casa, gosta de fazer, claro, fazer compra e pagar barato. O Mix Boi Gordo Atacarejo traz sempre essas oportunidades de compras com preços acessíveis. O Boi Gordo está localizado ali na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima, certo? Para mais informações, acompanhar também as novidades, siga no Instagram, @mix_boi gordo _atacarejo. Não perca um dia de oferta da semana. Mix Boi Gordo Atacarejo, economia de verdade para a sua casa. E a gente segue por aqui no nosso podcast em Foco, conhecendo um pouco mais sobre a trajetória do nosso companheiro Girleudo Silva, falando aqui sobre um dos meios de comunicação mais tradicionais e que nunca deixou de existir e nem vai deixar, né? Segundo nosso amigo Girleudo aqui, o rádio não vai acabar. Pelo contrário, sempre ganha força. E a gente está contando aqui a trajetória do Girleudo. Você que se interessa por esse conteúdo, compartilha a nossa live, curta, deixe seu comentário, tá? Deixa aqui um coraçãozinho e vamos espalhar aí o nosso podcast para nossa entrevista chegar a mais gente, tá bom? E vamos continuar aqui a nossa entrevista agora falando sobre o aniversário da rádio. 3 anos. A rádio comemora 3 anos agora no dia 8 de agosto. Tem alguma programação especial para esse dia, Girleudo? Olha, durante os aniversários da emissora, os 2 últimos, a gente tem, e agora vamos para o próximo dia 8, tem elaborado uma programação especial para comemorar com o nosso ouvinte. Especificamente, agora em 2026, o que a gente vai fazer? Uma das características da rádio, e até coloca essa fala e a gente massifica algumas falas estrategicamente, os locutores usam essas falas, são palavras de efeito. A gente diz que a FM Cidade é a rádio que mais dá prêmios, e de fato é. Então, no dia do aniversário da rádio, a gente vai passar a manhã toda lá sorteando prêmios, recebendo a mensagem dos ouvintes, e a gente vai focar exatamente em presentear o nosso ouvinte no dia do nosso aniversário, né? A gente vai receber visitas, claro, vai ter lá um momento com a nossa equipe, como todos os anos a gente faz, mas para o ouvinte a gente vai dar muitos prêmios. Estamos inclusive fechando essa programação para o dia 8 de agosto, que é também o dia do aniversário de Campo Maior, né? É por isso que o nome da rádio é Cidade Campo Maior. E aí, estrategicamente, nós inauguramos a rádio no dia 8 de agosto. O aniversário é sempre momento, inclusive, da gente virar a página. E aí a gente já está preparando algumas novidades para a rádio, estamos fazendo algumas mudanças, né? A grade vai continuar a mesma, chegarão novos programas, mas a gente já está trabalhando algumas questões lá da nossa estética, né? Colocar nessa linguagem, da nossa plástica. Nós temos buscado cuidar muito bem da roupagem da rádio. Sim. Girleudo, uma rádio, ela precisa cumprir sua missão social, também precisa, porém, pagar suas contas, né? São muitas. Com certeza não são poucas. Como é que você faz para convencer o seu cliente que anunciar no rádio ainda é um bom investimento? Olha, o comércio de Campo Maior, e nós estamos voltados 100% para Campo Maior, que nos apoia culturalmente, essa é a linguagem que a gente usa, é fácil.
de se vender para o rádio. Juliano, então está milionário, né? Não estamos, porque primeiro a gente não consegue, embora tenha aquela história de querer vender todo dia uma proposta, né? Fechar um contrato todo dia, a gente não consegue atender todo o comércio, né? Mas se a gente tirar uma temporada, essa semana eu vou tirar para venda, naquela semana a gente faz bons negócios, né? E é rotativo, porque para algum segmento, esse mês é o bom, mês de julho, o próximo mês de agosto, não sei, ele vai dar um tempo, vai retornar em outro período do ano. Então, esse parceiro, ele vai, ele volta, tem aqueles que não saem de forma alguma, né? Então, dialogar com o empreendedor de Campo Maior sobre o rádio é fácil, é tranquilo. Eles entendem a importância do rádio. Eu digo isso como alguém que também nós temos um portal de notícias, né? Nós temos um portal de notícias da rádio, está lá sendo alimentado. Nós temos a página no Instagram. E assim, Gileudo, para você hoje, se você for vender só para o portal, vender só para o Instagram, quando eu faço a abordagem é uma coisa, mas quando eu digo, olha, para o rádio, pela credibilidade do rádio é diferente, né? Vender para o rádio é mais fácil. Na minha percepção, e alguém pode discordar de mim, da gente, nós entendemos. Então, claro, as contas estão lá todos os dias, tem que manter o caixa saudável, né? Mas não é difícil convencer. E eu gosto muito quando eu tenho aquele parceiro, aquele anunciante consciente, que pede para ver os números, tá? Rádio também tem números, principalmente agora. É uma das vantagens da internet, porque o rádio hoje tem números. No interior do Piauí, nem na capital do estado, nós temos pesquisa de rádio, né? Nós temos o feedback que a gente recebe, né? A resposta, a temperatura. Eu não vou mostrar números lá de quantos ouvintes escutam, consomem em determinada faixa horária. Eu mostro os índices de participação, eu mostro os meus índices do online, do Radiosnet, os meus números do Instagram, do YouTube. E é muito bom quando quando o parceiro tem essa preocupação, porque... E quando ele não tem, eu insulto, no sentido de... Eu provoco, sim, no sentido de dizer, olha, veja aqui os números, quanto é importante o rádio. Então, eu acho que é todo segmento. O vendedor precisa estar preparado para entender, né? O rádio, como podcast, como vender outro serviço, qualquer... A pessoa primeiro tem que ser um bom vendedor no rádio. E um outro desafio, já que falamos de desafios anterior, nesse período de FM Cidade, nós nos tornamos vendedor, né? E a publicidade do rádio, vender para o rádio é relacionamento. Se eu chegar para uma pessoa que não me conhece, que não sabe da FM Cidade, que não sabe quem é Gileudo, se eu for vender uma publicidade para ele, eu posso até vender, mas não vai ser de primeira hora. Eu vou ter que amadurecer um relacionamento, né? E agora o comércio que já conhece Gileudo, já sabe como a gente procede, então é bem mais tranquilo vender para o rádio, né? E a dificuldade nós estamos no interior do Piauí, aqui a realidade do comércio é uma coisa, né? Eu não posso chegar aqui com uma tabela de apoio cultural que o pessoal pratica em Teresina. Sim. Só que o equipamento que eu compro aqui para colocar a rádio no ar é o mesmo que o pessoal de Teresina compra o mesmo valor. Exatamente. Aí é que o caixa, né, balança. Mas a gente está conseguindo, graças a Deus, manter com equilíbrio. Tá, né? certo. Com equilíbrio. Gileudo, Campo Maior possui outros veículos de comunicação importantes. Como que você enxerga essa concorrência? Importante demais, porque tira a gente do comodismo, né? Eu vou fazer um comentário até acerca da outra rádio, porque é de onde a gente veio para a FM Cidade. Só tinha lá a rádio quem estava trabalhando, né? E nós estávamos acomodados, não pela direção, que a direção, uma vez por outra, puxava, pá, bora fazer, né? Mas a galera estava, né? Eu estou me colocando aqui, né? E até, não só da venda, mas aí eu coloco todo mundo. A gente escutava o rádio, na manhã toda não tinha uma promoção, não tinha um flash da rua, não tinha um informe. E aí o que a gente fez? A gente colocou a rádio São Ferreira diferente. Aí sim, a gente vai imprimir aquela nossa marca. E com essa iniciativa, aí surgiu mais uma rádio, foram 3. As outras rádios começaram a fazer também, na rasteira do que a gente fez, as outras chegaram para fazer, isso é muito bom. Então, para os nossos concorrentes, primeiro nós nos relacionamos bem com todos, né? Muito bem com todo mundo. Nesse meio, como em todos os outros, aparece um ou outro sujeito mau caráter, é fato, né? Sujeito mau caráter é tipo de perseguir o comercial que você fechou. O cara vai lá, você está anunciando com o Gileudo, vem para cá. Existe um ou outro, muito, 99,99% dos meus colegas de rádio e de comunicação são pessoas maravilhosas. Mas existe o 0,000,1
que sacaneia. Tá? Você tem ali uma parceria com o setor público, por exemplo, o cara vai lá, não, rapaz, o Gilead é assim, tira isso daí, rapaz. Mas é o 0,0001%, ou seja, a gente pode colocar isso na figura de única pessoa, né? Mas fica para lá. A galera do rádio, de todas as emissoras, do meio online, né? Porque também nós somos Instagram, nós somos Face, nós somos YouTube, nós nos damos muito bem, inclusive o nosso conteúdo é usado por outros colegas, a gente usa conteúdo também de outros colegas, como é o caso aqui da equipe do Enfoco, tranquilamente. Gilead, a Rádio Cidade FM, ela criou uma identidade própria, né? Digamos assim. O que a Rádio Cidade fez para criar sua identidade e não ser apenas mais uma emissora? Existe um diferencial que você considera a marca registrada da sua rádio? Existe. E aí, mais uma vez, todos os veículos têm a sua importância. Mas, dentro daquela perspectiva de imprimir a nossa marca, tem muita gente cuidando de rádio, que poderia estar cuidando, sei lá, de um escritório de advocacia, poderia estar cuidando, sendo professor, qualquer outra coisa, mas não no comando. E aí eu estou fazendo aqui um recorte não só de Campo Maior, geral. O que eu quero dizer com isso? É que para cuidar de rádio você tem que entender de rádio, e a coisa é completa, e muitas vezes o sujeito quer fazer tudo sozinho. Tá, Gilead, como é que é o funcionamento da FM Cidade? Olhe, quando eu falo de gestão, quando eu falo de equilibrar as contas, quando eu falo aqui de, a gente cumpre com os nossos compromissos, estamos com a nossa saúde financeira em dia, não ganhando muito dinheiro, mais em dia, é por causa de uma pessoa que cuida desse setor financeiro. Tem nome e sobrenome. Fernanda Machado, a minha esposa. Eu me coloquei nessa empreitada, inicialmente, de cuidar de tudo sozinho. Não estava fechando caixa, não, meu amigo, velho. Não estava fechando caixa. Porque o que eu fazia ontem, ou antes de ontem, depois, como eu tenho um pequeno problema de desorganização nessa questão, de dizer, eu vou lembrar depois o que eu fiz. Eu não sabia mais onde eu tinha aplicado. Então, eu estava me perdendo no caminho. E mais uma vez a Fernanda disse, não, é por aqui o caminho, vou lhe ajudar aqui. E ela é muito habilidosa nessa questão de gerenciar, de cuidar principalmente do setor financeiro. Tem uma vida toda profissional dedicada nessa área. E aí ela é que cuida da parte financeira da rádio. Então eu não vou mexer no financeiro, porque se eu ficar no financeiro durante o mês, tem lambança. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou cuidar do artístico. E aí você vê que no rádio, no Piauí, o artístico é o que mais me atrai. Eu atendo o cliente e estou cada vez buscando melhorar nessa abordagem ao cliente, para se me tornar um melhor vendedor, mas o que mais me atrai no rádio é o artístico. E é o artístico que entrega, a embalagem da coisa. O conteúdo é o artístico. E, na maioria absoluta, isso é o que... Tem algumas coisas contra o rádio aqui, no sentido de dizer, algumas revoltas, algumas opiniões acerca disso. Muita gente está cuidando do artístico do rádio e não sabe o que é a identidade, que você falou agora há pouco. Então, o Enfoco tem a identidade visual, porque é um veículo de internet que o contato é visual. Por que essa espuma é azul? Por que a logomarca tem esse formato? Por que há esses símbolos? Isso aqui não é à toa. Tem um conceito por trás que muitas vezes o internauta ele não vai entender tecnicamente, mas vai fazer a diferença. Vai impactá-lo. E o rádio tem identidade sonora. O rádio tem identidade sonora. Tá? E, modéstia à parte, nós somos a única rádio de Campo Maior que tem identidade sonora. Nós cuidamos do nosso som. Modéstia à parte, o nosso som em FM, até onde a gente chega, é o melhor som. Tecnicamente, eu consigo provar que é o melhor som. Nós temos identidade sonora no sentido de que você, durante a programação, vai escutar a nossa plástica, há efeitos sonoros produzidos para a gente. Efeitos sonoros que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma produtora foi contratada para dar sonoridade ao nome FM Cidade Campo Maior. Então, o nosso ID, na linguagem técnica, quando você escutar aquele ID que está no toque da hora, que está fazendo ali o background de uma vinheta, ele está sempre martelando. Tem uma identidade sonora. E você precisa colocar isso de maneira uniforme. E aí, com certeza, depois que o pessoal vê isso aqui, eu nunca disse isso particularmente para nenhum diretor de rádio, pode mudar o conceito. Cara, eu tenho 3 programas na grade da rádio.
Eu começo o programa, a abertura é um locutor, né, que faz as vinhetas, a abertura, vinhetas de passagem. Aí você vai para outro programa, já é outro locutor diferente daquela voz. Uma vinheta de passagem entre a música já é um terceiro locutor. Mistura tudo, você não tem uma voz da rádio. Sim. Tá? Aí o sujeito pega uma vinheta cantada que baixou na internet para tocar na sua rádio, pode dar um problema legal. Mas não foi construída pensando no seu perfil de rádio, daquilo que você construiu. Então, assim, com todo respeito às rádios, não só de Campo Maior, mas não é apenas a gente que faz isso. Tem muita gente, tem algumas pessoas fazendo isso, cuidando da estética da rádio. Então, eu diria que nós somos uma rádio do interior do Piauí, que não pertencemos a um grande grupo, que nem temos padrinhos fortes aí no campo da política, mas nós somos referência. Nós somos interpelados por pessoas de centros, vou colocar centros aqui, que ao longo das décadas tem se consolidado como rádio. Gente de Pedro II, gente de Teresina, gente da Parnaíba. Quer saber o que nós estamos fazendo aqui na FM Cidade de Campo Maior. Gente que busca conhecimento do rádio. Por que vocês estão fazendo isso? Por que o som de vocês é assim? Como é que vocês estão conseguindo entregar essa plástica? Então tem um conceito. Isso eu não vou ficar falando para o meu ouvinte, porque ele não precisa saber disso. Ele vai sentir. Uhum. Não é à toa que as pessoas ligam lá para a Rádio FM Cidade e começam a cantar a nossa vinhetinha. FM Cidade, Campo Maior, as crianças cantam. Alô, alô, alô do rádio. As pessoas cantam espontaneamente. Não é à toa. Tem toda uma estratégia por trás. E, na maioria dos casos, a pessoa que está cuidando da rádio, está na gerência artística, ele é gerente artístico, é financeiro, enfim, é todos os setores da rádio, e ele sequer entende que tem um conceito, que tem um porquê da coisa acontecer. Como diria o professor Iraildo, da rádio não é só apertar o botão, é saber por que você está apertando o botão. Tem muita coisa. E aí, mas o bom disso é que a gente pode fazer, todo mundo pode fazer, dá para fazer. E eu tenho uma série de autocríticas, de coisas que eu sei que eu preciso melhorar, não consegui, mas que a gente vai melhorar. Todo dia. Se alguém apontar uma falha nossa, é muito provável que eu saiba que eu tenho essa falha. Né? Olha, você está falhando nisso. Eu digo, é verdade, você tem razão. Inclusive eu sei disso, mas... E pode ser que existam falhas que a gente não percebe, né? Porque a coisa é complexa, né? Sim. Girleudo, estamos vivendo uma revolução onde a inteligência artificial, produção automática de conteúdos, vídeos gerados por inteligência artificial, apresentadores virtuais, algoritmos estão definindo aí o que as pessoas consomem. Essa revolução representa ameaça ou oportunidade para o rádio? Oportunidade gigantesca, né? Muitas oportunidades. Eu tenho feito algumas críticas, porque tem algumas coisas da inteligência artificial que não dá para usar agora. Uhum. Tipo, você vai preparar o banner do seu, para divulgar uma atividade, uma programação na rádio. Você vai lá, coloca lá no chat, pede para ele criar e coloca a sua logomarca. Vai sair um negócio tosco, feio, não dá para usar ainda. A depender da inteligência que você paga, vai melhorar ou não. Mas qualquer profissional que botar o olho ali vai ver que é IA. Então, uhum, não demora muito para a gente não conseguir mais definir isso. No momento, eu não uso nem recomendo o pessoal, a equipe da FM Cidade usar para divulgar os seus programas. Um outro pode fazer, mas eu recomendo que não faça. No campo da divulgação de atrações da rádio, no Instagram, nas redes sociais, na geração de imagem. No campo da produção de áudio, vai melhorar muito, está evoluindo, tem agências trabalhando ferramentas para isso. Já existem apresentadores com a voz clonada, tipo se o Girleudo quiser clonar a sua voz, criar um script para o jornal de amanhã, eu vou estar lá no ar sendo que eu posso estar em Teresina, cumprindo uma agenda. Já existe isso, conheço um pessoal que está trabalhando isso muito bem já. Uhum. Mas falta muita coisa para a gente poder dizer que dá para usar profissionalmente. Eu não me arrisco a usar. A nossa plástica, as nossas vinhetas cantadas, faladas, elas são gravadas em estúdios, em modéstia à parte, bons estúdios, e a gente vai demorar muito para fazer essa troca. E eu uso IA todos os dias para outros processos da rádio, né? Uhum. Porque do financeiro ao gerenciamento de programação, eu gerar uma grade de programação, a IA me ajuda nisso, né? Tá, eu quero gerar uma grade aqui, quero entender o que é bom para esse público nesse horário, e aí eu vou lá na sugestão, inclusive para encontrar o arquivo com a melhor qualidade se eu não tenho. Então, dá para usar. Agora, como peça da estética da rádio, eu estou ainda meio com o pé atrás. Tem gente usando, né?
E aí, mas cada um com a sua né? coragem, né? Tem IA que não consegue falar FM. A IA não, né? Tem IAs que fazem, muito boas. Mas vou gravar aqui no Suno um jingle para minha rádio. Pelo amor de Deus. Vai ficar um negócio tosco, né? Não vai ficar mecânico. E aí não passa emoção, não tem sentimento. Porque voz é sentimento, né? Sim. Tem que ter sentimento. Gileudo, você acredita que a credibilidade será cada vez mais importante no mundo cheio de desinformação? Vai fazer a diferença. Faz todo dia. Tá aí uma das coisas que o rádio... Por que o rádio... Um dos porquês do rádio ser tão importante, né? Porque assim, qualquer um pode criar uma página de internet no Instagram e gerar um conteúdo. Tem muita gente nos perfis gerando conteúdos ótimos, maravilhosos, relevantes, de consciência para a comunidade, de informação, de prestação de serviço. Tem perfis extraordinários, sendo trabalhados por profissionais renomados. Mas aí qualquer um mal intencionado vai lá e cria um e faz a canalice lá. E aí tá lá, né? Não que no rádio não tenha canalice, porque tem também. Na FM Cidade não tem. Graças a Deus, nossa equipe é espetacular, é maravilhosa. Agradeço a Deus por isso todos os dias. Mas na internet tem muito isso. Então, nas redes. Então a diferença do rádio é isso. É credibilidade. Faz sim toda a diferença. Faz hoje, sempre fez, vai continuar fazendo. E quanto mais a internet chega às pessoas, mais a gente vê que fontes confiáveis são necessárias. Não que a internet, algumas páginas não sejam. Mas o velho rádio, está na vanguarda da credibilidade. Todas as pesquisas de rádio colocam todas as pesquisas de audiência de veículos colocam o rádio como um dos meios mais acreditados do Brasil, né? Na questão da confiança. Então, eu falo para o anunciante, você quer colocar a sua marca aqui, posso até buscar um exemplo lá, nessa página aqui, cuja a audiência tá aqui a audiência realmente, mas a credibilidade é zero, tá provocando de serviço, ou quer aliar aqui a quem tem essa credibilidade, a quem transmite essa confiança? É um dos argumentos que se pode usar na abordagem ao apoiador cultural. Então, a credibilidade vai continuar fazendo a diferença, né? E o rádio é referência nisso. Entendi. Gileudo, hoje a facilidade, a internet, todo mundo tem um celular e qualquer pessoa pode ser um repórter, entre aspas, né, digamos assim. Hoje qualquer pessoa consegue abrir uma câmera, produzir um vídeo em qualquer lugar. Na sua opinião, o que diferencia um comunicador profissional de um simples produtor de conteúdo? Olha, o compromisso com o que ele está produzindo. Desde de uma peça publicitária, eu vou fazer aqui um vídeo para promover um cliente meu. Até ali você precisa usar desse compromisso, da ética. Porque se eu souber que a empresa é caloteira, que a empresa está dando golpe, e já aconteceu. Posso até dizer o segmento. É um segmento que tem muitas empresas sérias, inclusive muitas delas lá na FM Cidade estão, empresas sérias. E lá a gente só faz questão de verificar se não tem nenhum problema. Mas no setor de consignação, tinha um picareta que queria anunciar lá na rádio. Eu não aceitei. No outro dia ele foi preso, detido. Eu disse, graças a Deus. Né? Porque não tinha como. Né? E eu coloquei como exemplo, mas pode ser de qualquer outro segmento. Então, na hora de você assumir esse compromisso, você tem que ter essa preocupação. Né? Então, vai fazer diferença aí. Porque eu tenho, 20 anos de rádio. É porque eu fiz especialização nessa área da comunicação. Bacana, isso é muito bom, lhe dá um know-how. Você tem conhecimento teórico e prático, né, para embasar para aquilo que você faz. Mas lá na ponta, na hora de entregar o resultado, tem que ter a habilidade, o talento, mas o compromisso. Né? É o compromisso. É o que vai fazer a diferença. É o compromisso com quem vai consumir aquela informação, com quem vai consumir aquele produto, para não colocar a vida das pessoas em risco. Um negócio mal feito no rádio pode tirar a vida de alguém. Verdade. Em determinada situação. Né? Tem que ter cuidado. Eu posso vender um produto no rádio que intoxique as pessoas, e aí, como é que vai ser? Exatamente. Não, tem que ter esse compromisso. Bom, estamos quase no finalzinho do podcast em foco deste sábado, mas antes vou dar um recadinho para você que está pensando em ir à praia, em ir a uma piscina, pode ser uma piscina, um resort, enfim, você que está precisando renovar os seus looks de praia, inclusive os que têm mulheres grávidas que querem ir para a praia no próximo fim de semana, já aproveito para dar a dica da loja Mega Verão, que tem uma linha completa de looks
para você passar aí um final de semana confortável, com estilo, bom gosto e pagando o preço acessível. A loja é Mega Verão. Temos toda a linha de maiôs, biquínis, saídas de banho, acessórios, bolsas e muito mais. Além de looks de praia, temos também roupas normais para você usar no dia a dia. Moda, né? Moda casual, digamos assim. Então a loja Mega Verão é uma loja completa para você vestir com bom gosto, estilo, qualidade e pagando aquele precinho que a gente sabe que é o melhor, preços acessíveis, tá certo? O Mega Verão, localizado na Avenida Demerval Lobão, no centro, em frente a Edular Calçados. Faça-nos uma visita e arrase na praia, na piscina, no resort, onde você for, tá bom? E por aqui a gente vai finalizando o nosso podcast em foco, mas antes temos um bate-bola rapidinho, tá bom, Gileudo? Esse bate-bola um bate-bola é desafiador, né? É tranquilo, a gente vai lá. fazer assim, eu digo uma frase, Pronto. né? E você responde com uma palavra ou uma frase curta. Pronto, vamos lá. Vamos lá, Esse é o objetivo também nessa É questão. certo. Uma palavra que define sua trajetória. Perseverança. Certo. Uma entrevista inesquecível. Uma entrevista inesquecível. Tantas entrevistas, Nossa Senhora. Tentar lembrar de uma especificamente agora aqui. Foi com uma... Eu conversei no estúdio, ainda na outra rádio, antes da FM Cidade, com uma senhora que perdeu a casa toda, né? Num incêndio, ela perdeu os móveis, perdeu animais. E foi entrevista de estúdio, né? Aquela entrevista ficou marcada demais na minha vida, né? Uma entrevista com a vítima de um incêndio. Não lembro o nome dela, mas... Certo. Né, que ela foi contar, né? Que estava passando fome, aquela coisa toda, né? Tá certo. Uma transmissão que marcou sua carreira. A gente transmite todos os anos, e que marca, porque é desafiador, o festejo de Santo Antônio. Todos os anos é um desafio, e o Gabriel está aqui, né? É um desafio porque a gente quer inovar tecnologicamente e quase sempre a gente, no meio do caminho, tem que improvisar alguma coisa. Sim. Então, todos os anos nós apresentamos a cobertura que a gente diz que é a melhor do festejo, e defendemos isso com unhas e dentes, e é sempre desafiador, né? Cada vez mais desafiador. Um comunicador que você admira. Eu gosto muito do Antônio Carlos, mas eu gosto de muita gente no rádio, mas o Antônio Carlos é muito bom. Antônio Carlos, não, ele era da Rádio Globo, hoje está na Rádio Tupi. Ah, entendi. O Antônio Carlos é muito bom, muito bom. Tá certo. É um conselho que você nunca esqueceu. Tantos conselhos que recebi na vida, meu Deus, se lembrar especificamente de um. Ultimamente eu tenho recebido bastante conselhos e tenho prestado atenção nos conselhos da minha esposa, né? Então eu vou colocar nessa categoria, nos conselhos que a minha esposa tem me dado. Eu não esqueço. Tá certo. Um sonho profissional que você ainda pretende realizar. Eu me sinto muito realizado profissionalmente, sabe? Meu sonho é ver a FM Cidade cada vez maior. Tá certo. Quando desliga o microfone, quem é Gileudo Silva? A mesma pessoa que está ao vivo. A mesma pessoa. Eu, pelo menos eu me sinto assim. De repente outra pessoa pode avaliar de forma diferente. Gileudo, meu querido amigo radialista, proprietário da FM Cidade Campo Maior, nós agradecemos muito você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo conversar com a gente, contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Desejo parabéns para a sua emissora, que ela continue crescendo, evoluindo, com muita credibilidade, inovação e, claro, compromisso com a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Francis, ao Wesley, toda a equipe do Enfoque, o Gabriel. E de entrevistador, uma pergunta. Quando é que você vai aceitar o convite? Claro, mantendo aqui o enfoque. Pois é, o meu sonho do rádio nunca deixou de existir. Continuo com a mesma vontade, o mesmo desejo de voltar. Parabéns pela desenvoltura aqui. Aos microfones, muito obrigada. Do Enfoque. E dá para conciliar porque não somos concorrentes. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. É uma conversa diferente para mim, né? Porque eu estou acostumado a entrevistar e se colocar do outro lado, a desenvoltura de repente não é nem aquela que se esperava do convidado, do sujeito. Espero ter correspondido, né? Porque falar da gente, eu tenho essa dificuldade de falar de mim. Quando eu vou falar de mim, falar de mim, não sei. Mas você sai muito bem. A gente tá, como eu disse lá no início, todo dia a gente melhora um pouquinho, e é isso. Que possamos melhorar como profissional e como ser humano, né? Eu estou vivendo uma fase da minha vida que é de melhoramento, mais ainda, porque está acontecendo algo extraordinário na minha vida, na vida da minha esposa. Inclusive, parabéns pela chegada do seu primogênito. Nosso filho deve nascer nas próximas semanas, nos próximos meses aí, próximos dias.
E o José já tem me ensinado muito. Fernanda, que é minha esposa, tem me ensinado muito da vida. E o José, antes de nascer, já tem melhorado o Gisleudo muito, né? Muito mesmo. A gente melhora, a gente melhora. E a tendência é essa. Nós temos que melhorar como gente mesmo. Então, quem quiser ouvir Gisleudo Silva, vamos lá, divulgue aí, venda seu peixe, né? Pronto. A gente está aqui para isso. 87.9, FM Cidade Campo Maior, há 3 anos, a primeira do seu rádio. No DAIO, na sintonia em Campo Maior, na região. No Rádiosnet, pesquisa lá, Campo Maior, Cidade Campo Maior, qualquer uma das palavras, a primeira que vai aparecer é a gente. Nós estamos no Instagram, @FM Cidade Campo Maior, chegando já aos 30 mil, 100% orgânico, né? Lá no Facebook a página é a mesma. No YouTube você também vai encontrar @FM Cidade. É uma rádio multiplataforma, caminhando aí para o híbrido 3.0. Muito bem. Então é isso, Gilildo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Você que assistiu o nosso podcast, compartilha a nossa entrevista, deixe sua curtida, deixe seu comentário. E a gente se encontra no próximo episódio para mais um bate-papo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.